Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar aí sobre governança corporativa com minha querida amiga Mônica Hauck. Moniquinha, bom que dia. bom. Moniquinha, minha amiga, eu lembro do nosso... né? Já fomos, né, amiga? Quando a gente era lá do especial, eu já nós éramos do mesmo especial escolar, quando a gente era criança pequena lá de Barbacena. Não é? Não, mas era daqui mesmo, Era né? daqui de Belzonte mesmo. A gente ia pra escola junta e depois de anos... Reencontramos. Que bom, né? Você tá ótima, viu, amiga? Deus, obrigada. O que é governança corporativa? Gente, é um nome, às vezes eles complicam, né? Mas é assim. Eu achei chique esse nome, mas explica pra gente. Ó, vou resumir numa frase. Governança corporativa é você fazer tudo certinho para ter o melhor desempenho possível para os acionistas. É um conjunto de regras, de práticas. Então, toda empresa ela tem algumas regras. Certo. Toda empresa tem um modo de operar. Então, é você pegar as melhores práticas financeiras, de processos, para que você tenha o melhor resultado possível. Entendi. E, às vezes, porque o nome é uma coisa assim, né? É chique, volumosa, né? Pomposa, realmente é sofisticado. Muitas vezes quem tem um pequeno negócio, quem está começando, não se preocupa muito com isso. Entendi. Só que isso é fundamental para o crescimento da empresa, para que a empresa cresça de forma saudável. Pode ser um negócio assim, eu vendo brigadeiro lá no meu trabalho. Olha. Tudo bem, você pode ter boas práticas de governança corporativa, não importa o tamanho do seu negócio. Olha, e quais são aí os principais erros da governança praticada aí pelos empreendedores, Mônica? Conta pra gente. Eu abro o meu negócio e eu falo assim, nossa, como eu posso assinar, por exemplo, o cheque pela empresa? Então, às vezes eu tô no shopping, vejo uma blusa linda e pago essa blusa com o cheque da empresa. Ou seja, misturar as contas. Isso é muito comum em pequenos negócios. É muito raro o pequeno empreendedor que tem todas as suas contas completamente separadas. Exatamente porque no início você quer... É mais prático, você está acostumado, você não tem aquele critério de a instituição jurídica é uma, a pessoa física é outra. Então, essa mistura do que é jurídico com o que é pessoa física costuma ser a principal o principal problema das empresas que estão começando ou que são familiares, né? Isso acontece muito também quando é um negócio menor ainda e é só você o dono daquilo. Porque você tem que ter até uma disciplina, mas né? Mas isso pode ser um desencadeador de grandes problemas futuros, Mônica. E de você perder a sua própria empresa. Porque quando você faz você não separa o seu custo, o custo pessoa física do custo pessoa jurídica, você não tem a dimensão de quanto realmente você vai ter no caixa, de quanto sua empresa está rendendo ou não rendendo. Você tem lá o tanto que entra. Mas não adianta, por exemplo, eu tenho uma empresa que entra R$10.000 por mês, sendo que ela sai 20. Entendi. É um negócio lucrativo, não é? Então, se eu tenho lá a minha conta, o cabeleireiro, se eu pago cabeleireiro, se eu compro uma roupa, eu não tenho noção se o meu negócio ele é sustentável ou não, porque eu estou misturando ali tudo. Né? E fora a empresa familiar, né? Às vezes você tem a empresa, já é o avô, o neto, tudo, e é um tal do neto pedir dinheiro, em vez de pedir para o avô, pede para a empresa e tem as retiradas, ou seja, e aqui em Minas Gerais isso é muito forte, porque as empresas familiares, né, elas são a maioria, e também no Brasil a gente tem muita dificuldade em separar eu, empreendedor, da minha empresa. É como se tivesse um cordão umbilical e as duas coisas... Isso é algo cultural, Mônica? É cultural, principalmente. Eu fico pensando realmente, família, filhos, sempre chegam e aí tem essa liberdade. Se não estabelecer esses limites, isso pode ser um problema dentro de casa e para a empresa, não é? E para a empresa e para a carreira, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu falo com os meus filhos, falo, olha, essa empresa, ela, por enquanto, ela é minha, mas ela não vai ser de vocês.
Eu não dou nenhuma perspectiva de Olha, herdar. que interessante. É uma visão diferente, que poucas, assim, a maioria das pessoas não tem. Normalmente você faz uma empresa para construir um legado. Entendi. E entregar de bandeja, né? Ou passar assim, na boa intenção, o pai quer deixar alguma coisa para o filho. Mas quem disse que o que é bom para mim vai ser bom para os meus filhos? Né? Quando eu dito essa... Você determina a conduta futura deles, você acaba manipulando. Eu estou minando o poder de escolha dos meus filhos. E mais do que isso, eu posso estar comprometendo a minha empresa. É verdade. Porque quem disse que eles vão ser bons gestores? Então, quando eu não puder mais estar à frente da minha empresa, ou eu vou ter um gestor profissional à frente da minha empresa, e claro, meus filhos vão ser acionistas e tudo. Ou eles vão se esforçar por merecer isso pelo mérito e não pela herança. Isso é uma visão, assim, é um princípio de governança no sentido de não é uma monarquia que as pessoas herdam. Elas têm que ter o mérito de conseguir. Legal. E eu pergunto, quais as práticas aí, então, o pessoal está assistindo, de governança que os empreendedores eles deveriam ter para serem bem-sucedidos? Primeira coisa, né, é separar nós já falamos, separar a vida privada, principalmente quando a gente fala de contas, mas também a empresa que ela é pequena, ela pode agir como empresa grande desde o início. Então, ter processos bem definidos. Entendi. Então, vamos lá, às vezes eu estou vendendo picolé eu tenho um carrinho de picolé. Certo. Mas isso não impede, por exemplo, que eu tenha processos, por exemplo, que eu controle o meu estoque. Claro que vai ser um controle simples, né? Não precisa ser um controle daqui bom, porque eu só tenho ali um carrinho. Mas como que eu vou controlar esse estoque? Como que eu vou relacionar com os meus clientes? Como que eu vou controlar as finanças, o que entra, o que sai? Então, na verdade, quando você é pequeno, você tem a oportunidade de aprender as melhores práticas. Olha, que legal. Então, essa coisa assim, desde pequeno, comece grande. Entendi. No sentido da organização, porque se a empresa estourar, crescer, seu negócio crescer, você não vai ter uma coisa que muita gente tem que é chamada dor do crescimento, ou ela vai ser menor. Porque às vezes um negócio começa pequenininho, ele dá certo, mas na hora que explode, que cresce, a empresa começa a ter vários problemas, porque nunca teve uma contabilidade, porque nunca teve um histórico, não se guardava histórico de nada. Passivo trabalhista, às vezes a pessoa, você é minha amiga, tá, vem trabalhar comigo. E não tem nenhum registro trabalhista, isso é um passivo que vai se acumulando ao longo do tempo. Entendi. Então, fazer tudo certinho, dentro da regra, desde o início, é muito importante para você poder crescer. Existem cursos para isso, de boas práticas assim, Mônica? Na verdade, existem vários. Quando você faz cursos, pode ser uma pós-graduação, uma graduação, ou cursos de curta duração, qualquer coisa voltada para gestão vai te ensinar princípios de governança corporativa. E cada ambiente vai ter sua regra, né? Por exemplo, tem o setor público, que é muito necessária a questão da governança, setor privado. Então, cada setor tem a sua particularidade, porque são regras diferentes também. Entendi. Eu trabalhei no setor público durante 11 anos e até que tem gente que fala que tem muita coisa que é muita burocracia, né? Mas, dependendo da amplitude daquilo que se faz, tem que ter... É necessário aqueles setores e às vezes, ser mais criterioso com algumas coisas para você evitar, às vezes, problemas lá na frente, né, Mônica? A burocracia em si, as pessoas, às vezes, não criam negócios organizados porque falam assim, não, burocracia só atrapalha. Mas organização é uma coisa, burocracia é outra e burocracia é outra, completamente diferente. Então, aquele trem de leva um papel para pegar outro papel, para fazer outro papel, isso é burocracia. Mas a burocracia inteligente, estratégica, ela visa exatamente preservar as instituições e ter realmente uma negociação, um modus operandi mais sólido. E aí eu pergunto aqui, por exemplo, no Brasil, Mônica, quais os atos culturais que nós temos de boa governança e os que não vai favorecer a boa governança? No geral, assim, vamos falar do nosso país.
Eu acho que o que nós precisamos melhorar é exatamente, a gente não tem essa ideia de profissionalização, né? Como eu falei, essa coisa do a minha casa e a minha empresa é uma coisa só. Não tem problema você trabalhar em casa, isso é diferente. Mas você não ter essa noção de que você está ali num espaço de tempo e que se você não der resultado, você também tem que ser substituído. Entendi. Ou ter uma visão assim, um pouco mais separada. Você não é a sua empresa. Cortar um pouco esse cordão umbilical para que a gente tenha práticas sustentáveis de negócio. Então, eu acho que cortar esse cordão umbilical, muitas vezes do dono, é gerar uma maior profissionalização. Entendi. Você ser profissional desde o início. Isso nós temos um pouquinho de dificuldade. A gente tem muita dificuldade de seguir regras, seguir processo. Nossa, vai pedir para documentar uma prática. Não, nós somos muito informais. Então, essa informalidade, ela atrapalha as melhores práticas de gestão corporativa, que você tem que organizar, você tem que criar método, e a gente tem muita dificuldade com isso. Agora, uma coisa boa que nós temos, eu acho que o brasileiro, ele se adapta muito fácil. É verdade. Então, a gente consegue fazer uma transição cultural mais rápido do que talvez uma cultura onde as pessoas não têm essa capacidade de adaptação. Então, não é porque você é pequeno, que você começou totalmente, né, desorganizado, que você e sua equipe não consigam se adaptar e começar da maneira como deveria. Então, essa adaptação pode ser um pulo do gato para a gente. Normalmente, toda mudança gera, às vezes, um desconforto no início, né, Exatamente. Mônica? Mas é importante, é necessário. É importante, principalmente quando a gente entende o significado das coisas, né? Fazer por fazer, né? A burocracia, levar papel por levar papel, não tem significado. Agora, Entendi. Quando eu crio um processo que vai fazer com que as pessoas trabalhem melhor, com que as pessoas ganhem mais dinheiro, isso você começa a se justificar. Você falou então aí da burocracia. Então, no âmbito público, aí, quais os principais problemas da governança encontrados aí que tem prejudicado? O que você observa? A gente escuta todos os dias as notícias, né, do uso privado para fins públicos. Uso público para fins privados, falei o contrário. Então, é você usar aquilo que não é seu como se você tivesse a posse disso. É a noção do público e do privado. Agora, eu acho que talvez o ponto mais crítico seja a questão cultural mesmo, de que hoje um servidor público, seja ele senador ou seja ele o auxiliar administrativo, ele não tem a noção de servir. E de que ele precisa seguir, é como se existisse uma apropriação do poder. Ele esquece que ele tem humanos públicos, ele está ali exercendo uma função somente. Exatamente. E que ele precisa seguir as regras, não só quando ele come, porque algumas regras é assim, não, meu horário é 8 às 8, então 5 minutos depois não posso trabalhar. Aí ele segue a regra. Mas quando é para atender bem, para servir bem, ele não tem esse esforço de seguir regra. Porque isso parte de uma ausência de missão. Hoje as pessoas fazem um concurso público, não é porque elas querem um bem público, é porque elas querem estabilidade. E uma vez que elas querem estabilidade, elas não se importam em atingir o melhor desempenho. Porque a governança corporativa no mundo privado, ela visa o bem-estar do acionista. Ou seja, é fazer o melhor para gerar lucro. Mas a governança corporativa pública, ela deve visar o bem-estar da população, das pessoas. Ela tem que trabalhar da melhor forma possível para servir ao bem público. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção. É como se o serviço público fosse alguma coisa que estivesse servindo a elas mesmas. Não, então eu estou estudando porque eu vou prestar concurso, vou passar e pronto, o Estado vai me servir dando um bom emprego e um emprego estável. Isso é um câncer na nossa sociedade. Porque cada pessoa que entra lá, entra sem a menor disposição de fazer o melhor, de entregar o resultado. Graças a Deus, existem ótimas exceções, né? Às vezes a gente tem preconceito do servidor público, mas eu já tive experiências assim fantásticas com pessoas maravilhosas que têm mesmo essa preocupação de Nossa, quando eu trabalhei 11 anos no serviço público, quando eu saí, eles nem queriam que eu saísse. Foi um direcionamento de Deus mesmo, mas esse negócio não tinha horário, não. Tinha horário, entre aspas, para chegar, mas não tinha horário para ir embora, não tinha
minha função e a sua, é equipe, a gente está aqui para somar. Não tinha jeitinho brasileiro. Pois é, isso é muito legal. Não é ter esse trem de amigo, a gente não pode perder assim, a gente não pode chutar o balde, né? Nenhum servidor. Não é isso. O que tem uma cultura onde as pessoas tendem a entrar pelos motivos errados para o serviço público. Certo. E depois que elas entram, elas não querem se preocupar com as melhores práticas de governança. Mas existe uma geração, existem pessoas que entram mesmo com essa disposição de fazer melhor, fazer diferente, e essas pessoas, elas tendem a defender as melhores práticas dentro do serviço público. Isso é muito legal. Entendi. Tem muita gente boa fazendo coisas assim, coisas maravilhosas no país inteiro. Tem feito diferença, né? Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.